Exemplo 1. Então a tabela fornece a informação sobre a reprodução da população de bactérias. A gente tem que no tempo zero haviam 100 bactérias, após 20 minutos passou a ter 200 bactérias, após 40 minutos nós tínhamos 400 bactérias, após 60 minutos 800 bactérias. E aí a questão fala que vai ser mantido esse padrão de crescimento e quer saber após 4 horas quantas bactérias vão ter nessa população aqui. Bom, 4 horas, convertendo para minutos, são 240 minutos, né? Então a gente tem que achar no tempo 240, isso aqui está em minutos, quantas bactérias eu vou ter. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é associar com progressão geométrica. Em nenhum momento a questão está falando que é uma progressão geométrica, que é uma PG, mas a gente tem que perceber isso. Por quê? Porque de cada tempo, o que está aumentando aqui, perceba que é sempre o dobro, certo? A população está dobrando de 20 em 20 minutos. Então isso é uma PG, porque de um para outro, aumenta sempre a mesma constante. Eu sempre multiplico pela mesma constante para dar o valor que vem depois, certo? Nesse caso aqui, qual é a razão dessa progressão geométrica? É 2, porque a população está sempre dobrando, né? Está aumentando sempre 2 vezes, certo? O que eu vou ter que fazer? O primeiro termo que eu tenho aqui é o tempo zero, tá? Que são 100 bactérias. Esse vai ser o primeiro termo da minha PG, tá? O meu A1, então, são as 100 bactérias. O meu A2 vai ser 200 bactérias. Vai ser o tempo 20, tá? E assim por diante. O A3 vai ser o tempo 40 com 400 bactérias e assim vai. O que eu tenho que fazer é achar qual termo vai corresponder ao tempo 240. Então o que a gente vai pensar? Aqui o tempo está sempre de 20 em 20 minutos. Então, de um termo para o outro é sempre 20 minutos. Então eu vou pensar o seguinte. Em cada hora eu tenho 60 minutos. Se eu dividir esses 60 minutos em 20 minutos, eu tenho 3 intervalos de tempo. Ou seja, em cada hora eu vou ter 3 termos, certo? Então eu tenho ali 4 horas. Se eu pegar as 3 últimas horas, quantos termos eu vou ter? Eu vou ter 3 para cada uma hora, eu vou ter 9 termos. Tá ok? Se eu pegar 9 termos mais esses 4 que eu tenho aqui, então eu tenho 13 termos. Significa que o termo que corresponde a esse tempo de 240 vai ser o 13º termo, tá? Então eu vou ter que achar qual é o A13 dessa progressão geométrica, dessa PG aqui, certo? Então aqui eu tenho que o meu primeiro termo é 100 bactérias, então o A1 eu sei que é 100. Eu tenho que o meu A2 ele é 200, o A3 400, o A4 800 e assim por diante. E a razão é 2. Como é que eu vou fazer para achar o A13? A gente pode usar aquela fórmula do termo geral, certo? Onde o A13 ele vai ser o A1 que multiplica Q elevado a 12, só que aí vai dar um pouquinho de trabalho fazer a razão elevado ao expoente 12, né? Então o que eu posso pensar? Eu posso pegar aqui o A4, certo? Se eu estou no A4, para eu chegar no A13, eu vou ter que multiplicar pela razão quantas vezes? 13 menos 4, né? 13 menos 4 dá 9. Então eu vou ter que multiplicar pela razão 9 vezes, que é Q elevado na 9. Um acúmulo de multiplicações é uma potência. Então Q vezes Q vezes Q 9 vezes é Q elevado a 9. Então é só eu resolver essa conta que eu tenho aqui. Muito bem. Então o meu A13 ele vai ser o A4, que eu sei que é 800, multiplicado pela razão 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 não é nenhum absurdo, dá para resolver, tá? As potências de base 2 a gente consegue resolver na mão. Então eu tenho A13 igual a 800 que multiplica 2 elevado a 9. Bom, vamos fazer as potências de 2 desenvolvendo o rascunho aqui? Então a gente sabe que vamos fazer aqui 2 vezes 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 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, tá aqui. Vamos lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256, e finalmente 256 vezes 2 dá 512, né? Então a gente sabe que 2 na 9 é 512, eu vou multiplicar 800 por 512 e eu vou chegar aqui que o meu A13 ele é igual a 409.600. Essa vai ser a população de bactérias após 4 horas, tá? Então o nosso gabarito ele vai ser a letra C.
Exemplo 2, nós temos que 3A e B formam nessa ordem uma PA e que 3A menos 6 e B nessa ordem formam uma PG. E a gente quer saber qual é o valor do A. Bom, para resolver essa questão, então, a gente vai ter que lembrar de progressão aritmética, a gente vai ter PA junto com PG. O que vai acontecer então? Eu vou ter que lembrar da propriedade que a gente tem na progressão aritmética. Qual é essa propriedade que a gente viu na aula anterior? Se eu pegar o termo do meio, ele é a média aritmética dos seus equidistantes. O que significa? É a média aritmética do que vem antes e o que vem depois dele, tá? Então, se eu pegar A, ele vai ser a média aritmética do 3 e do B, porque o 3 é o que vem antes dele e o B é o que vem depois. Média aritmética, eu somo os dois e divido por 2. Então, o A ele vai ser igual ao 3 mais B dividido por 2. Essa é a propriedade da PA. Tá ok? Vamos deixar essa relação quietinha aqui por enquanto, tá? Agora, o que a gente pode tirar da outra sequência que é uma PG? A gente vai ter que usar a propriedade, só que agora a propriedade da PG. A propriedade é a seguinte: se eu pegar o termo do meio e elevar ao quadrado, ou seja, qual que é o termo que está no meio? A menos 6. Então, se eu elevar A menos 6 ao quadrado, é igual à multiplicação do termo que vem antes dele com o que vem depois. Então, vai ser igual a 3 multiplicado pelo B. Multiplico o que vem antes do termo que está no meio pelo que vem depois. Então, eu tenho 3 vezes B. Então, eu tenho aqui duas relações, tá? Em ambas eu tenho A e tenho B. O que eu vou ter que fazer? Bom, eu tenho que achar o valor do A. Então, o que é legal eu fazer? É legal que eu isole o B em uma das duas para substituir o B na outra, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira relação aqui e vou isolar o B. Primeira coisa, então, eu vou passar esse 2 multiplicando, certo? Eu vou ficar com 2A igual a 3 mais B. Como eu quero isolar o B, eu vou passar esse 3 subtraindo. Então eu vou ficar com, vamos continuar aqui do lado, eu vou ficar com 2A menos 3 igual a B. Então isolar o B significa isso aqui, deixar o B sozinho em um dos lados da igualdade. Tá? Por que eu isolo o B? Porque aí é só eu substituir na outra relação, substituir o B por esse valor que eu tenho aqui. Porque aí fica apenas A na minha equação. E aí eu acho A, que é o meu objetivo, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho A menos 6 ao quadrado igual a 3 vezes B. Só que o B, eu sei quem é, o B eu conheço. B é 2A menos 3, tá aqui. Então eu vou trocar o B por 2A menos 3. Então fica 3 que multiplica 2A menos 3. Tem que colocar entre parênteses, porque o 3 está multiplicando o B. Então o B é todo esse cara que está aqui. Então o 3 tem que multiplicar tudo isso aqui. Vai multiplicar os dois que estão ali dentro do parênteses, tá? Agora é só eu resolver essa equação aqui que eu vou achar o A, certo? Então eu só uso as propriedades para poder montar uma equaçãozinha, bem fácil. A menos 6 ao quadrado é um produto notável, lembra? É a diferença, é o quadrado de uma diferença. Então fica ao quadrado do primeiro termo, então A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então isso aqui vai ficar menos 12A, mais o quadrado do segundo, então mais 36. Igual 3 vezes 2 eu tenho 6A, e 3 vezes menos 3, menos 9. Então agora eu caí numa equação do segundo grau, certo? Eu tenho uma equação, porque eu tenho igualdade, e é do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita é o 2. Eu tenho o meu A quadrado aqui, certo? Então vamos lá, eu vou igualar todo mundo a zero, vai ficar então A quadrado menos 12A. Esse 6A que está somando vai passar subtraindo, eu vou ficar então com menos 18A. 36, esse menos 9 vai passar somando, 36 mais 9 eu tenho mais 45. Então eu fiquei com A quadrado menos 18A mais 45 igual a zero. Vamos continuar aqui do lado, então eu vou ter que resolver essa equação aqui. A gente vai ter que lembrar lá da matemática básica, eu vou fazer soma e produto das raízes, tá? Então, numa equação do segundo grau, a soma das raízes é sempre menos B sobre A, e o produto é C sobre A. Então, na soma eu vou ter menos 18 sobre 1, certo? O B é o cara que multiplica, nesse caso aqui, o A, então é menos 18.
Então se eu pego menos menos B, se eu pego menos B, eu vou pegar menos menos 18, que fica 18 positivo. Sobre 1, então eu vou ter que a soma é 18. 1 é o coeficiente do A quadrado, né? Aliás, o A é justamente o coeficiente, nesse caso, do A quadrado, né? E agora o produto das raízes é o C sobre o A. O C é o número que está sozinho. E o A, nesse caso aqui, é 1. Então vai ficar 45. Tá? Então eu tenho que achar dois números que somados dá 18 e multiplicados dá 45. Que vai ser exatamente o 3 e o 15, tá? Ou se você preferir resolver a equação usando a fórmula de Bhaskara, não tem problema nenhum, tá? Faz a fórmula de Bhaskara, vai achar lá o 3 e o 15 também, sem problema. Então o nosso A ele pode ser igual a 3 ou o nosso A pode ser igual a 15. Eu tenho essas duas possibilidades. Se o A for 3, eu vou ter uma PA aqui e uma PG aqui. E se o A for 15, é a mesma coisa, tá? Entre as alternativas que estão ali, a gente tem o 15, tá ok? Então, entre as alternativas que a questão apresenta, o correto é a letra B, que é o 15. Mas como o 3 ele não está no gabarito, então a gente não pode considerar o gabarito errado, tá? Porque a única correta, ele apresenta uma alternativa correta e as outras são erradas. Então, o gabarito é a letra B, tá ok? Exemplo 3, a gente vai falar agora de soma de progressão geométrica. Então, olha só. O rapaz trabalhou 10 dias e aí no primeiro dia ele recebeu R$1 só. Aí você vai pensar, coitado do rapaz, escravo, ganhou R$1 só para trabalhar um dia. Só que o patrão ele foi muito inteligente e fez esse pagamento de acordo com uma PG. Então você vai ver que no final das contas ele recebeu muito bem, tá? Então o que acontece? Cada dia o que ele recebeu foi o dobro do dia anterior, ou seja, uma PG de razão 2, né? Tá aqui a razão, então nosso Q é 2. Certo? E aí a questão é saber quanto ele ganhou nesses 10 dias de trabalho. Ou seja, eu vou ter que somar os 10 termos dessa progressão geométrica, tá? Então, o A1 eu sei que é R$1, é o que ele recebeu no primeiro dia, o primeiro termo dessa PG. A razão é 2, porque ele sempre recebe o dobro do dia anterior. Então, cada termo vai dobrando com relação ao termo anterior. Então, a razão é 2. E eu tenho que achar a soma dos 10 primeiros termos. Como é que a gente calcula então a soma de uma progressão geométrica finita? A progressão geométrica finita é quando eu quero somar um determinado número de termos, certo? Então é esse caso aqui, eu quero somar os 10 primeiros termos. Então é uma progressão finita, eu vou somar esses 10 termos. É só a gente fazer então a seguinte equação, né? A soma dos n termos é igual ao A1, que multiplica Q elevado a n, e aí eu desconto disso 1, sobre Q menos 1. Certo? Então eu só preciso ter o A1, o primeiro termo, a razão e saber quantos termos eu quero somar. Tem que saber o número de termos ali. Então eu quero somar os 10 termos, eu vou fazer S de 10 é igual, o primeiro termo então é 1, tá ok? A razão é 2, então eu vou fazer 2 elevado a 10, que é o n, menos 1, dividido para Q menos 1. 2 menos 1 fica 1. Então, tudo isso aqui dividido para 1 fica o próprio termo que está aqui. Uma vezes esse parênteses todo vai ficar o próprio parênteses. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 2 elevado a 10 menos 1. Aí eu vou ter que resolver essa potência aqui, 2 elevado a 10. Tá? Como a potência é de base 2, dá para resolver. A gente já fez, inclusive, no exemplo anterior. Se for uma base 3, 4, aí já é sacanagem, já não tem como fazer manualmente. Mas base 2 dá para fazer até o 10 tranquilamente, tá? Então, 2 na 10 é 1024, tá? É só você fazer 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, vai dar 1024. 1024 menos 1 dá 1023, tá? Então a soma dos 10 primeiros termos dessa PG, que é o total que o rapaz ganhou pelos 10 dias de trabalho, é R$1.023, tá ok? Então, nada mal, né? R$1.023 para 10 dias de trabalho, tá bom. Né? Para quem ganhou só R$1 no primeiro dia, tá bom, certo? Então, nosso gabarito é a letra E.
Exemplo 4, agora a gente vai falar de soma dos infinitos termos de uma PG. Eu vou somar uma PG de termos infinitos. Então olha só, a gente tem ali em um pomar, são colhidas semanalmente apenas as frutas que já estão maduras, tá ok? Dessa maneira, o dono do pomar percebeu que na primeira semana fora colhido 1000 kg, ou seja, o meu A1 vai ser 1000 kg, é o que ele colheu na primeira semana, o primeiro termo da PG, tranquilo. Aí o que acontece? A cada semana havia uma queda de 5% na colheita em relação à semana anterior. Aí a gente vai ter que associar com a PG. Por quê? A cada semana reduz sempre a mesma quantidade, tá? Então é constante o que está reduzindo, por isso é uma PG. Qual vai ser a razão dessa PG? Vai ser 0,95. Você vai ter que lembrar lá da nossa aula de porcentagem o que significa descontar 5%. Descontar 5% é multiplicar por 0,95. Então essa é a razão. Sempre que eu multiplico por 0,95, reduz 5%, tá? E aí cada termo seguinte, então, vai ser o anterior reduzido de 5%. Então a cada semana vai reduzir 5% do que foi colhido. A questão quer saber a quantidade máxima de frutas que podem ser colhidas nesse pomar, tá? Então a gente vai ter que somar os infinitos termos dessa PG, porque a questão ela não determina quantos termos eu vou ter que somar, são infinitos, é o máximo que eu consigo, tá? Então, eu tenho só o A1 e a razão. Sempre que eu vou somar uma PG usando só o A1 e a razão, é uma PG infinita. Como é que eu calculo então? Vamos colocar aqui a equação, a soma dos infinitos termos de uma PG, é só fazer o A1 dividido por 1 menos a razão, certo? Só tem que ter o A1 e a razão. Exatamente o que acontece aqui, né? Então a soma dos infinitos termos dessa PG vai ser igual a 1000, que é o nosso A1, dividido para 1 menos a razão, 1 menos 0,95. Muito bem. Então eu tenho que a soma dos infinitos termos é igual a 1000, dividido para 1 menos 0,95 fica 0,05, certo? Então eu tenho 1000 sobre 0,05. Tá ok. Como é que eu vou fazer agora para fazer essa divisão aqui? Bom, é só você pensar o seguinte. Se eu tenho 0,05 e eu quero tirar essa vírgula, eu tenho que multiplicar por 100, tá? Porque a vírgula vai ter que andar 2 casas para a direita. Então eu vou ter que multiplicar por 100. Se eu multiplico por 100 embaixo, eu tenho que multiplicar por 100 em cima também, porque aí eu mantenho a proporção da minha fração. Então eu vou multiplicar por 100 tanto embaixo quanto em cima, certo? Então eu vou ficar com 1000 vezes 100, eu vou ter 100.000, tá ok? Sobre 0,05 vezes 100 fica 5. Aí é só eu dividir então 100.000 para 5, que vai dar exatamente 20.000. Ou faz direto a divisão 1000 para 0,05, também é a mesma coisa. Só que assim é mais fácil dividir até de cabeça, né? Então a soma dos infinitos termos é 20.000, nesse caso quilogramas, né? Porque aqui o meu A1 estava em quilogramas. Então eu tenho 20.000 quilogramas, significa que a quantidade máxima de frutas que serão colhidas são 20.000 quilogramas, que é 20.000 toneladas. 20 toneladas, né? Cada 1000 quilogramas é uma tonelada. Então são 20 toneladas, o nosso gabarito ele é a letra C.